O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio do Talk da Saúde, Edma Alves. Fala, Rafa Brandão. Faça as honras aí pra galera que tá com saudade, né? Para quem está chegando novo, sejam bem-vindos. A gente sempre pede uma ajuda inicial de você seguir a gente aonde você está nos ouvindo ou nos vendo. Assim você ajuda o nosso trabalho de maneira gratuita. Você apertando o botãozinho de like ou dando 5 estrelas nesse conteúdo, você também informa a plataforma que você gostou e aí aumenta a nossa chance dela compartilhar com mais pessoas. Então sempre pedimos essa ajuda, a galera das antigas já sabe, mas se você ainda por acaso não fez, então fica também o pedido. Temos o YouTube, temos o Spotify como principais plataformas. E se quiser conversar com a gente, o Instagram. A gente está lá respondendo todos os inbox pessoalmente. É isso, galera. Lembrando do nosso site, talkdasaude.com.br, que lá você tem tudo organizado. Além de você deixar o seu e-mail quando entrar no site para futuras novidades aí do Talk, você ser a primeira pessoa a ser informada. Então lá tem o nosso blog, tem também todos os episódios categorizados. Então vai lá e dá aquele confere se você já ouviu todos que você tem interesse. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje, Edma, aquele assunto que nunca sai de moda. Nunca, Rafa. A gente, quando fica só ao lado dele, a gente convida ele para gravar um talk pra gente conversar. A verdade é essa, né, Rafa? E a gente também confia que ele está sempre atualizado nesse assunto, afinal de contas, ele tem um clube de assinatura sobre esse assunto e ele tem um podcast sobre esse assunto, estudioso desse assunto, então a gente sempre tem certeza que ele traz novidades sobre o assunto. Apesar de ser um assunto emagrecimento bem falado, provavelmente sempre na trend do Google, sempre no alto das pesquisas, mas quanto mais a gente fala, parece que mais as pessoas têm interesse, dúvidas e às vezes realmente não conseguem colocar em prática as estratégias que a ciência tem mostrado. Então hoje a gente veio fazer essa mistura de ciência atual com estratégias, com comportamento, opinião, conversa, risadas, tudo junto que ele proporciona pra gente. E como sempre tem novidade, antes da gente entrar no nosso assunto, se você é profissional da saúde, tem aqui para você na descrição desse episódio um link aí para você baixar os artigos que vão ser falados aqui. E se você é profissional de saúde ou é leigo, tem também as respostas comentadas por escrito. Então, além de você ouvir esse podcast, vai ter por escrito também como você preferir. E se quiser os dois, vai ser melhor ainda que você vai sair com mais conhecimento desse episódio. Então a gente vai entrar no nosso assunto, mas a pergunta principal desse assunto é por que é tão difícil emagrecer? Tem gente que fala que é muito difícil, tem gente que fala que é muito fácil, hoje em dia tem algumas drogas que podem ajudar, mas a gente vai se aprofundar nisso e ninguém melhor que Alan Bastos aqui para dar com a gente mais uma vez no Talk da Saúde. Alan, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, difícil, né? Quem acompanha aqui o Talk é bem difícil não te conhecer. Mas se apresenta, por favor, e já responde pra gente, Alan, como é que emagrecimento, como é que, na verdade, focar em estudar sobre emagrecimento entrou na sua vida? Bem, mais uma vez, prazer enorme estar com vocês. Dessa vez, vocês me lançaram um desafio que, vindo de vocês, é maravilhoso, que a capacidade que vocês têm de olhar o dia a dia e fazer essa conexão da ciência com a prática realmente é admirável. Independente de vocês estarem estudando mais profundamente o assunto ou não, vocês têm uma visão geral de tudo, que é muito importante para todo profissional de saúde. Então, e esse trabalho maravilhoso que vocês fazem trazendo tantos temas pertinentes, e quem assiste acho que só ganha. Eu já sou, como é que diz? Eu queria saber o seguinte, eu acho que eu passei o Pablo de novo. Passou. A gente fica nessa e ele aqui nessa rinha. Ô Rafa, eu sou professor de educação física, sócio da Movement, que é uma empresa de produção de educação na área, e sócio da MCP, que é uma empresa que presta serviço de treinamento para o público leigo, principalmente treinamento. Hoje a gente está com foco muito grande no treinamento de corrida. É isso, o personal trainer com esse gosto diferente pelo estudo da obesidade. A gente fala muito de emagrecimento, eu costumo dizer, mas o que eu estudo mesmo é a obesidade, que obviamente tem que levar por algum entendimento do que é e da dificuldade que é a pessoa conseguir emagrecer. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar sobre mim. Não sei se você já tinha feito alguma outra pergunta. Sim, você... Por que você escolheu isso? Estudar, você atendia muitas pessoas nessa condição?
Por quê? O que te levou a querer ir para esse lado? Tá, posso fazer um disclaimer antes? Claro. Por favor. Que eu acho que é importante para tudo que a gente vai falar depois. A gente vive uma época, acho que daqui a uns 1000 anos vão olhar para cá e falar assim, o que aqueles caras... A mitologia do século XXI, vai ter a mitologia do século XXI, está na era dos mitos. Aí criam-se deuses, e o deus mais novo, da criação mais nova, a divindade mais nova criada pelos homens, na minha visão, é a ciência. E é só para fazer um alerta que a ciência, ela é criada por nós, e não nós somos criatura da ciência. E parece que as coisas se inverteram um pouco nos tempos, e a ciência falou, gente, a ciência sem os humanos não existe. Mas nós, humanos, podemos existir sem a ciência. O que não significa dizer que ela não seja importante e não tenha trazido tantos benefícios para a gente. O que me incomoda, e eu acho importante ressaltar, é essa nova maneira de olhar para a ciência como se ela fosse uma verdade absoluta. Digamos, uma instituição gerenciada por homens estes que são falhos. Dito isso, feito esse disclaimer, por isso que eu quero que a nossa conversa ela tenha a base na ciência, mas eu quero me sentir no direito de trazer as minhas interpretações da vida, da minha experiência profissional e a minha visão dos fatos e a visão daquilo que eu observo no meu dia a dia e como eu atuo no meu dia a dia. Eu não quero ficar preso somente naquilo que a ciência está dizendo, até porque ela não diz tudo. E essa ciência que quanto mais a gente avança, eu tenho a percepção, Edmar e Rafa, que mais ignorante a gente fica. A gente começa, cada vez mais a gente tem noção do quanto a gente é ignorante. Embora traga-se muito conhecimento novo e a gente consiga continuar crescendo, se desenvolvendo enquanto seres humanos, eu acho que o tamanho da nossa ignorância está cada vez aumentando mais em função desse aumento de conhecimento. Dito isso, feito esse disclaimer, para eu poder me ficar mais à vontade, se vocês me permitirem, para falar um pouco mais das minhas visões, das minhas interpretações, além daquilo que está lá pautado. Obviamente que eu farei esses alertas quando assim acontecer. O estudo do emagrecimento, ele tem dois momentos quando eu lembro o Rafinha. Primeiro, uma atuação profissional como provisionado que eu falhei muitas pessoas não conseguiam. Eu achava que eu não conseguia ajudar. Depois, algumas pessoas que eu vi emagrecer, que eu participei do processo de emagrecimento, professor de educação física, eu não acho que emagrece ninguém, você participa do processo, e pessoas que encontravam 1 ano depois, 2 anos depois, estavam exatamente como eram antes de passar por aquele processo de emagrecimento. Uma coisa que sempre me deixou muito curioso. Era muito mais fácil dar força para uma pessoa do que conseguir fazer uma pessoa emagrecer. Na minha experiência, aconteceu dessa maneira. E aí, na sequência disso, eu engordei muito e praticamente fiquei obeso. Fiquei com sobrepeso ali, borderline, com obesidade, e me vi na situação de eu ter que emagrecer. Exatamente na época que eu estava fora da educação física. O que me trouxe para alguns estudos superficiais, até o dia que eu conheci o Papo Santo Urbano, convite de vocês, para fazer o curso, e ele me trouxe algumas informações do ponto de vista evolutivo que começaram a fazer mais sentido para mim e me despertaram interesse de voltar a estudar com profundidade aquilo que eu tinha estudado com uma certa superficialidade atrás. E algumas coisas que eu estava fazendo na prática, baseado em testes que eu fiz comigo mesmo, em alguns livros que eu li, eu fui vendo ter bastante substância científica. Eu confirmei alguns vieses e desfiz outros. Isso que é importante. Quebrei alguns paradigmas que eu tinha, mudei de opinião várias vezes, até hoje eu mudo, toda hora eu fico fazendo revisão daquilo que eu estou estudando, dos conceitos que eu estabeleci. Eu acho que cada vez que vocês... Não é a primeira vez que vocês perguntam isso, cada vez que vocês perguntam eu respondo de uma maneira diferente, mas sempre permeando esses mesmos fatores. Muito bem. Então, já dito posto que teremos um olhar sobre a biologia evolutiva aqui, a primeira pergunta eu acho que você vai usar essa linha de raciocínio. A impressão minha, ou hoje é mais fácil, ou estar mais fácil engordar. Se você concorda ou não com essa afirmação, por quais motivos você acha que ela é verdadeira ou ela não é verdadeira? Eu concordo com essa informação, tenho total convergência com ela. É muito fácil e aí eu já quero fazer uma observação muito importante. As pessoas não estão engordando porque elas escolhem engordar. Ninguém escolhe, cara, acorda e fala assim, tirando um ou outro maluco que quer fazer um teste, como eu já fiz alguns testes para engordar um pouquinho, vi um cara fazer isso aí outro dia no Instagram, engordar 30 quilos, até foi uma iniciativa legal, depois emagrecer. Tirando esses casos, essas exceções,
Ninguém acorda um dia e fala assim, bom, agora eu vou iniciar uma dieta de engorda. O processo de acúmulo de gordura, ele acontece de maneira absolutamente espontânea. A pessoa não percebe, ela começa a entrar em superávit energético, começa a engordar ou começa a engordar e entrar em superávit energético. Volta lá nos episódios anteriores que a gente já explicou essas duas vertentes, que são polêmicas até hoje, não era mais para ser, mas ainda são. Mas o fato é que isso acontece de forma espontânea. Quando ela olha, de repente, ela está acima do peso. Foi o que aconteceu comigo quando eu vi. Eu estava ali com o IMC, cheguei a 29 e pouco, 29,3, 29,2. Fiquei passeando ali por esse número até eu tomar a atitude que eu precisava emagrecer. E como é que isso acontece? Eu acho que tem 2 fatores principais, Edma e Rafa, que é muito simples. Consumo energético, ou seja, o que você come, e gasto energético, a atividade física. Ou seja, comportamento alimentar e comportamento motor. Posso falar comportamento motor, comportamento físico? Eu sempre fico na dúvida se esse termo está adequado. Mas eu acho que para o que eu quero dizer aqui, eu acho que dá para dar o tom daquilo que eu quero falar. Esses 2 comportamentos, comportamento alimentar e comportamento motor, se influenciam mutuamente e vão direcionar o acúmulo ou não de gordura. Então, eles são eles são os mediadores do acúmulo de gordura. Então, o que você come, como você come, quanto você come, com quem você come, aí eu vou puxar um pouquinho para voltar nesse ponto. Você tem 2 fatores que são influenciadores muito importantes. Fatores biológicos, você pode colocar genética, epigenética, questões fenotípicas, o que sua mãe comeu quando você estava grávida, o que você comeu na sua infância, a experiência de vida, tantas coisas que influenciam do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psicológico. Você tem toda uma carga aqui. Mesmo o psicológico aqui dentro do biológico também, tem uma hora que ele sai do biológico. Do outro lado, você tem um ambiente influenciando. Aí o ambiente, você pode olhar o ambiente físico, o ambiente financeiro e o ambiente sociocultural. Então, o ambiente e a parte biológica, eles influenciam diretamente o comportamento, que vai desembocar no comportamento motor e no comportamento alimentar. Aí, vamos lá, o ambiente físico. Você sai hoje de casa e você vai no mercado, como é que estão dispostas as prateleiras do supermercado? O que você encontra quando você chega numa caixa? Acho que se vocês pararem para pensar rapidamente, alimentos mais saudáveis ou alimentos mais ultraprocessados? Empacotados. São os empacotados, com alto teor de açúcar, alto teor de gordura, com muita substância química, com uma diluição proteica muito grande, coisas que levam a um superávit energético espontâneo, que é o que eu estou falando, que é você comer, não se saciar, e comer e não se saciar e entrar num ciclo vicioso. Então você tem, estou dando um exemplo de ambiente físico. O ambiente financeiro, essas coisas ultraprocessadas em geral, e eu não estou dizendo que é só o ultraprocessado que engorda, tá? E aí tem uma discussão em cima disso, mas eu acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Mas eu acho que, não sei se é isso que você está falando, Ana, mas se for, vê se troca do nome por ser ultra-adicionados, é isso? Não, eu não estou nem falando do ultraprocessado em relação à nomenclatura, que também tem uma discussão na nomenclatura, pela matriz alimentar mesmo. Pode ser ultraprocessado, pode ser ultra-adicionado, muita substância química, açúcar adicionado, gordura. Porque tem uma discussão que não é necessariamente o processamento que leva, é a quantidade de coisas adicionadas que faz mal. Então, provavelmente esse nome será mudado em breve para ultra-adicionados ou super-adicionados. A importância da ideia das pessoas observarem o quanto coisa é adicionada nessa... Não é nem alimento que eles chamam, esqueci o nome que dá. Tipo, produto alimentício. Nesse produto alimentício. E não necessariamente o processo que ele passa. Essa classificação foi criada em 2014 por um brasileiro e ela está o tempo todo sob escrutínio, mas essa discussão do ultraprocessado enquanto potencializador da obesidade, ela é muito interessante, porque, de fato, quando você vai olhar, na média, os ultraprocessados eles tendem a uma taxa de consumo maior do que os não processados, na média. O que significa dizer existem alimentos não processados que levam a uma taxa de consumo. O que eu quero dizer com taxa de consumo? A quantidade de alimento que passa na sua boca, a velocidade que ele passa. Quanto mais rápido você come, se eu colocar dessa maneira, quanto mais rápido você come, mais chance você tem de comer mais, porque menos saciação, que é a interrupção da comida, você gera. Então você tende a comer mais, quanto mais rápido você come. E esse tipo de alimento facilita a ingestão, você come mais rápido.
E além disso, em geral, eles têm uma densidade proteica muito baixa, que diminui também a saciação e diminui a saciedade, quer dizer, faz você ter fome mais cedo, porque o corpo parece ter uma necessidade proteica diária que você, para atingir, você acaba tendo que comer demais. Ficou ok até aí? E o ambiente físico te oferece isso, mercado, restaurante, lanchonete. E o financeiro, essas são as comidas. Em geral, você tem muito desses ultra-adicionados, ultraprocessados, com mais facilidade. Quem tem menor poder aquisitivo consegue comprar com facilidade. Então, o ambiente financeiro ajuda nesse sentido. E o sociocultural, para dar um exemplo, todo do encontro social, pelo menos acho que aqui no Brasil é assim, e acho que você vê filme, é tudo assim. É jantar, é festinha com doce, com salgadinho, com bebida. Tá tudo sempre rodeado de comida. Ninguém fala assim, vamos, até fala, mas é muito mais comum falar assim, vamos tomar uma cerveja do que falar, vamos sair para conversar. Então, toda a questão sociocultural, a questão física, a questão financeira, que envolve o nosso ambiente, nos empurra para um excesso de consumo o tempo todo. Consumo esse com uma qualidade muito baixa, o que vai acabar por gerar esse aumento da ingesta, aí fazendo você engordar e comer mais, ou fazendo você comer mais e engordar. Eu acho que essa discussão a gente não precisa entrar aqui. Então, realmente, é muito fácil engordar, muito difícil resistir à tentação de comer no ambiente que a gente vive. Eu nem falei da questão do comportamento sedentário e da inatividade física. Eu acho que aqui não precisa, porque no final o que a gente está falando é do acúmulo de gordura gerado pela ingestão alimentar. Eu acho que eu adicionaria um outro fator também que já está, na verdade, incluso no que você falou, mas eu destacaria ele, na verdade. Essa é a palavra, eu vou destacar ele. Que é a potência do marketing nesses produtos. Hoje você tem um livro famoso, né, da mulher da Nestlé, que ela fala o quanto ela ficou mal depois que ela assumindo o quanto a empresa Nestlé fez mal. As grandes empresas, elas colocam nos rótulos saudáveis, elas usam palavras que faz a população acreditar que está comendo coisas saudáveis, né? Então, esse marketing realmente ele é muito cruel, porque a pessoa às vezes até tem a paciência de olhar, de escolher ali no mercado, mas ela é enganada pelo rótulo, entendeu? E, hoje você tem, vamos dar um exemplo, o Big Brother, que é a maior audiência da TV brasileira. Você vai ver as empresas que estão lá patrocinando, empresas de fast food, sabe? Não é uma empresa realmente de alimentos ou saudável, ou pelo menos bons. Então, o marketing hoje ele está muito forte. Ele está muito relacionado a status social também, sabe? Então, não é só porque é mais barato, talvez, ou é porque você comendo aquilo, consumindo aquilo, você se aproxima de um status social, ou de algum prazer social, ou de algum prazer de marketing, sei lá, parece que você está conquistando alguma coisa. Não sei se vocês concordam, assim. Sim, passa por tudo, pelo tipo de embalagem, pela cor da embalagem, aquilo que eu falei do posicionamento no mercado, propaganda nos veículos, nas redes sociais, na mídia. Na indústria alimentícia, eu não sei o número, mas na indústria do remédio, se eu não estiver enganado, o gasto, o investimento em propaganda, em promoção, propaganda, é 19 vezes maior do que o investimento para produzir o remédio. Uhum. Só essa a diferença. Eles investem muito mais em marketing do que, não sei se eu posso estar enganado de ser 9 vezes, mas é muito mais do que o dobro de dinheiro investido para promover do que para fazer lá o P&D, né, o planejamento e desenvolvimento do produto. Não acho que na indústria alimentícia seja muito diferente. Eu lembrei disso porque eu estou lendo o livro e a mulher fala que é proibido a agropecuária fazer marketing sobre a carne. Olha só. E as outras empresas não é proibido. Então, você não vai ver uma propaganda, coma o boi, por exemplo, faz bem à saúde, carne vermelha, explicando os benefícios de se comer carne vermelha. Você não pode fazer isso por lei. Então, é muito diferente, assim, né? A mensagem que chega nas pessoas. Isso é muito por questão de lei mesmo, né? Esse ano teve um trabalhinho que saiu aí nesse sentido. Bom demais. Eu falei lá no podcast de filosofia, que eu fiz um podcast falando de obesidade. Nós fizemos 3 episódios. Um já foi ao ar
Provavelmente quando esse aqui for lá, talvez já esteja lá a segunda parte. E eu falei no primeiro, no segundo, eu lembro no terceiro, eu falei como se eu não tivesse falado. Aí os dois olharam pra mim e falaram assim, não, você já falou disso no episódio anterior. Tão empolgado que eu tava com o assunto. Aí eu dou uma pequena pincelada, porque isso não saiu na mídia. Uma pesquisa, saiu uma pesquisa científica sobre uma nova medida do IMC, cara, um monte de jornal. Saiu uma pesquisa científica mostrando que talvez o IMC onde tá muito alto, tem que ser mais baixo. Você não viu em jornal nenhum. Saiu um artigo científico mostrando que talvez a carne esteja associada a menor risco de morte. E aí você não viu isso em noticiário nenhum. O que é mais importante nesse trabalho é que a maneira que eles analisaram, não o trabalho em si. Eles fizeram um negócio muito legal. Vocês querem que eu dê uma palhinha para ficar registrado aqui? E pegaram dados de meta-análises que já existiam, fizeram 1.440 análises diferentes para mostrar que aqueles dados podem ser tratados de maneiras diferentes. E aí eles usam no texto, no título, o seguinte: grilling the data. Grilling de grelhar, porque aí eles pegaram a carne, eles quiseram escolher a carne porque é polêmica, e a intenção deles não era verificar o risco de morte prematura na carne, era mostrar como é que a nutrição epidemiológica precisa ser revista, somente do ponto de vista estatístico. E aí, grilling the data também pode ser torturando os dados. Você tortura até ele falar o que você quer. Você tem a tortura para você falar a verdade e tem a tortura para você dizer aquilo que o torturador quer. Então você vai mexendo nos dados até você conseguir. Então eles chegaram em 1.440 análises. Dessas, eu não vou lembrar os números exatos, mas acho que 200 e pouco deram números não plausíveis, eles descartaram. 400 e poucas análises deram um risco de morte prematura ou um risco zero, ou seja, aquele 1, né, o hazard rate de 1. Toda vez que 1 é zero, então é como se fosse risco zero. Se você faz 1,1 é 10%, 1,2 20%, então você teve um risco nulo ou um risco aumentado em 440 análises, só que não foram significativos. Em 700 e poucas análises, deu o risco de morte diminuído, mas também não significativo do ponto de vista estatístico, descartado. Sobraram 48 análises que deram resultados estatisticamente plausíveis e significativos. E esses eles usaram para apresentar 8, mostraram um aumento do risco de morte prematura com a carne e 40, uma diminuição do risco de morte prematura com o consumo de carne. Então, isso não vira manchete de jornal, porque a conclusão do artigo é, por esse tipo de análise, a carne faz bem à saúde. A discussão anterior era, você não tem nada que realmente diga que a carne faz mal para a saúde, mas você não tem nada que recomende a carne como algo que vai diminuir o risco. Então, até esse trabalho, era essa a postura de um cara mais sério. Ele não podia recomendar, mas ele também sabia que ninguém podia refutar, desrecomendar. Aí ele fala, por essas análises, agora, de certa forma, você pode recomendar o consumo de carne. Bizarro, né? Vocês não viram isso em jornal nenhum. E eles comentam nesse trabalho o viés da ciência, como trabalhos de epidemiologia nutricional, que apontem na direção do benefício de algumas coisas, simplesmente não são aceitos pelos revisores. Eles têm que refazer a análise para achar um resultado diferente para poder publicar alguns tipos de trabalho. Por isso, o meu disclaimer inicial: a ciência não é o Deus, é feita por humanos enviesados e falhos, tal qual nós três aqui, claramente. A gente tem que sempre tomar o cuidado de tentar tirar ao máximo o viés da jogada quando vai analisar as coisas. Então, esse trabalho, se ele for olhado com carinho, ele vai mudar bastante a epidemiologia nutricional daqui para frente. É isso que a gente espera. Quem estuda está esperando isso. Cara, Alan, eu tô lendo um livro chamado Revolução dos Músculos. Mas você já falou, não sei se foi um exemplo hipotético ou se foi um exemplo real, que a gente tem voltado a discutir sobre como calcular ou medir essa obesidade. E o MC, populacionalmente, ele é o mais usado. E realmente a gente voltou a discutir? Tem novas formas? Isso voltou para a mídia? Como que tá isso, Alan? Tem, isso aí são muito legais, eu gosto. Bacana. Vamos lá. Por que é tão difícil emagrecer? Sim, a pergunta da facilidade de engordar já meio que dá o tom de por que é difícil emagrecer. Mas aí tem falando na indústria, tá? Contextualizando aquilo tudo que você falou e focando na indústria. Então é tão difícil por conta de uma oferta em produtos que promovem a não saciedade tão rápida quanto alimentos in natura. Esse seria um dos porquês. Sim, e aí tem uma questão muito importante. Se vocês lembrarem, eu comecei a minha resposta falando que ninguém escolhe engordar. E tem um superávit energético que acontece de forma espontânea. Aí pressupõe-se que na hora de emagrecer, então já que eu
escolhi emagrecer, que aí a pessoa escolhe emagrecer. Eu não vou nem entrar na seara aqui da questão de se escolhe, se não escolhe, o quanto o ambiente influencia. No final, o que emerge do humano é uma decisão de emagrecer. Quando você vai conversar com quem estava obeso e emagreceu, a pessoa, todos os que eu conversei, aí vem a visão e a experiência do Alan. Todos têm um relato. Cara, eu me senti mal, fui numa festa, não consegui dançar, fui jogar um futebol, passei vergonha. Cada um tem o seu relato. Não consegui botar uma roupa, ou não consegui brincar com meu filho. Aí tem um monte de relato assim, aí eu resolvi que eu queria emagrecer. Na hora que decide, aí aquilo que aconteceu na ida de forma espontânea, tenta fazer na volta de forma obrigada, lutando contra isso tudo que eu falei. A chance de dar errado é muito grande. As estratégias que a gente tem hoje e que eu participo e que eu vejo as melhores respostas são aquelas que provocam esse caminho inverso. O que for espontâneo para cima, vira espontâneo para baixo. Você come, você não sente fome e aí você emagrece, porque você está fazendo uma alimentação que te deixa saciado sem gerar superávit energético. Em geral, uma recomendação geral de qualquer nutricionista moderno é, hoje, a tal da comida de verdade. Não é tão simples assim para reverter o processo. Aí, Rafinha, a comida de verdade, se nós olharmos os países, quando começa as epidemias da obesidade, em geral, tem uma relação muito grande com a entrada dos ultraprocessados. Eu vou continuar falando ultraprocessado por enquanto, tá? Eu acho que a gente sabe. Por favor, não mudou não, oficialmente. Para a linguagem de quem está assistindo, acho que fica mais fácil. A chegada dos ultraprocessados geralmente está muito associada ao boom da obesidade, porque você tira a comida natural. Se a gente olhar o brasileiro da década de 60, 70 até 80, era arroz, feijão, uma carne, uma salada, um frango, uma salada, um ovo, arroz, feijão e ovo, um pãozinho no café da manhã, 3 refeições no dia, muita atividade física ao longo do dia, você ficava com fome. Hoje em dia as pessoas não ficam mais com fome. E aí é difícil emagrecer, Rafinha. Se você me perguntar isso, eu vou responder cada vez de uma maneira diferente, mas sempre focado no mesmo ponto, porque as pessoas tentam forçar, isso é a minha visão, pessoal, tentam forçar o déficit de forma não espontânea. E eu acho que se for espontâneo para lá, mesmo que seja uma decisão sua voltar, essa volta tem que de alguma forma se tornar espontânea. E aí a alimentação de verdade é o primeiro passo para isso acontecer. Claro que a atividade física entra com um papel muito mais importante e negligenciado que a gente imaginava, e que vai muito além do gasto energético, que é o que todo mundo sempre está preocupado quando fala de atividade física. Mas eu acho que no final eu vou tentar pegar essa questão do ambiente, trazer para o comportamento alimentar e tentar mostrar um caminho das coisas que acontecem para tentar fechar uma visão de como se faz esse processo de emagrecimento. Tá? Uma pausa para você que é ouvinte assíduo do Toque da Saúde e desse episódio especificamente. O nosso convidado Alan Baixo está dando para vocês 30% de desconto durante 3 meses para ter acesso ao Segunda Eu Começo. Então, se você quer ter acesso a um conteúdo completo e atualizado sobre emagrecimento, obesidade e tudo mais que envolva esses temas, assine agora. Lá você vai encontrar artigos, livros, aulas, lives e podcasts exclusivos, além de muito network. Não perca essa chance. Clica aqui no link da bio que está na descrição desse podcast e aproveite usando agora mesmo. Ô, Alan, deixar só para... Eu acho que você está falando disso, mas você frisou principalmente as situações que a pessoa intencionalmente quer emagrecer, mas obviamente tem situações de doença que a pessoa emagrece por mesmo não querendo, certo? Pô, isso faz muita diferença, Ed, porque é o emagrecimento intencional, que é saudável, e o emagrecimento não intencional, que normalmente não é saudável. E aí eu tenho algumas experiências, infelizmente, algumas experiências práticas com isso também, de você olhar para a pessoa, ela está emagrecendo, e você falar assim, tem alguma coisa errada aí, vai no médico. Quando vai no médico, vai ter um problema cardíaco que não tinha sido detectado, e a pessoa começa a emagrecer, e já teve caso de morte prematura por causa disso. Eu presenciei, infelizmente. Eu vou evitar citar nomes aqui, porque fica muito fácil, mas eu já presenciei isso acontecer. E o emagrecimento não intencional, ele fez isso acontecer. O que leva a algumas conclusões equivocadas. Tá vendo? Estava magrinho e morreu. Não morreu porque era magro. Ficou magro porque estava morrendo. Uhum. É isso que acontece. Falando de emagrecimento, Alan, tem alguns remédios que estão bem populares para essa questão de emagrecimento, né? Tem uso de vários deles, não sei se eu posso falar os nomes deles aqui, mas vou deixar por sua conta. Eu queria saber qual é o
como é que ele funciona, tá? Por que as pessoas estão usando essas medicações, que a maior parte são canetas, para poder usar para fins estéticos e de saúde, entre aspas, visando emagrecimento? Tá, eu não vou falar o nome dos medicamentos, mas a gente pode falar a substância. Eu não sei se pode falar, tá? Mas... A substância pode, porque a substância... Não, a substância é o quê? É um nome que eu não sei. A gente tem a liraglutida, a semaglutida, a tirzepatida, eu vou botar... é que é estranho o nome, eu posso abrir aqui, eu sempre confundo se é trizerpatida, tirzepatida, mas inclusive eu tenho ele aqui, bem à mão, deixa eu olhar aqui que eu já falo bonitinho. É porque é foda, é isso mesmo, tirzepatida. Eu tava falando certo aqui, na hora que lê tá ok, mas na hora que fala, sou estranho. Trava-língua. Isso, é trava-língua. E aí... Que não sou eu que tive que falar isso. Falei, mas eu tô... Tigre comeu 3 tigelas. Tirzepatida. Esses medicamentos, vamos lá, Rafinha. Em geral, a principal atuação dele que parece estar fazendo diferença é no apetite, como inibidores do apetite. Essa é aparentemente a função principal, Rafa. E aí, talvez por isso tenha uma certa provocação de náusea, que é um efeito colateral comum. E você tem uns que são mais potentes que o outro. O último agora, né, o que é a tirzepatida, ela tem 2 substâncias que atuam em conjunto e por isso parece ter se tornado mais potente, chegando, se eu não me engano, em um ano a uma perda de média de 21% da massa corporal total. Tá? E aí você vai olhar, não vai parar aí. Já tem medicamento novo com 3 substâncias sendo testado em ratos. O mais recente, que vem sendo falado desde 2022, se eu não me engano, que é o GEP44. São 3 substâncias também agindo no cérebro, inibindo o apetite sem provocar náusea. Esse é aquele que começa com M? Não, o que começa com M é o tirzepatida. Tirzepatida. Esse não tem nome comercial, esse? Oi? Esse não tem nome comercial ainda. O GEP44 não tem nome comercial, ele só foi testado em rato até agora. E eles conseguem olhar, eles têm as medidas que eles veem que não tem mal-estar nos ratos, não tem náusea, não tem constipação. Tanto que eles já estão olhando a maneira como estão fazendo esse remédio para olhar o que eles carregam disso para o tratamento do câncer, porque um dos problemas da quimioterapia é que se você aumentar muito a dose, você tem uma série de efeitos colaterais, entre eles a pessoa não conseguir se alimentar, e não dá para fazer isso, ainda mais no câncer, porque você deteriora a massa muscular e acabou aí aquele emagrecimento não intencional. Então você poderia aumentar um pouco a dose com menos efeito colateral. Esse remédio, eu tô acompanhando desde o do pré-release dele. No pré-release, eles falaram que, inclusive, quando suspende o uso do medicamento, você não tem um efeito rebote. E eu fiquei curiosíssimo, porque nenhum estudo que eles publicaram mostrou isso. Eu quero saber como é que isso acontece. Porque tem mais uma pesquisa que olhou a suspensão do remédio, da semaglutida, sem efeito rebote. Vocês viram na mídia? Tem algum jornal que falou: pesquisa mostra que é possível interromper o remédio e não ter um efeito rebote. Não vi isso. Sabe por quê? Porque a dieta utilizada não é a dieta da galera, não é a dieta do mainstream da ciência. Isso que tem que tomar cuidado. Conseguiram publicar, o que para mim já é maravilhoso. O que eles fizeram? E eu acho que eles vão ter que estudar mais isso, obviamente. Deram um remédio, o grupo placebo, depois tem um grupo que continua tomando remédio e tem um grupo que interrompe o remédio. É isso? Mas se não for o grupo que continua, tem um grupo que interrompe o remédio. Só que quando interrompe o remédio, interrompe e segue numa dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica ad libitum. Significa coma até você se sentir saciado. Não tem controle de ingestão. Que todos esses trabalhos têm controle de ingestão, tá bom? O que o remédio ajuda é a controlar essa dieta de baixa caloria que é passada. Aí quando você suspende o remédio, o apetite volta, a pessoa não consegue sustentar aquela dieta de 500 calorias. E aí, de 1.250 calorias, o déficit de 500, de 1.000 calorias, e aí ela volta a engordar. E esse estudo mostrou que você pode fazer, ele ajuda no processo inicial, potencializa algumas questões metabólicas, isso é importante dizer. E você tem a melhora metabólica só de emagrecer com qualquer tipo de dieta, mas algumas potencializam um pouquinho, e o remédio parece potencializar também. Quando interrompe, a pessoa sente fome,
E fome, gente, fome, como é o que eu digo, é um apetite natural. E o apetite natural você não consegue vencer. Você vai vencer durante um tempo. E uma hora ele vai te vencer. E a fome te vence e você vai comer. Por isso que o efeito rebote. As pessoas que fazem dietas com alto teor de proteína, low carb, cetogênica, ou tira o açúcar, tira o ultraprocessado, elas não voltam a engordar porque a dieta parou de fazer efeito. Elas voltam a engordar porque elas perdem a aderência à dieta. Porque o ambiente está ofertando todas as outras coisas o tempo todo, é muito difícil você resistir. É uma tentação diária que a pessoa precisa resistir. É um processo, Rafael, educacional. E isso eu vou deixar para falar no final, da hora de falar de como fazer efetivamente para emagrecer e não ter o efeito rebote. Mas eu acho que respondi tudo em relação ao remédio. Sim, e então você está falando para a gente que o problema dessas medicações é o efeito rebote, a não educação que leva nesse, ao mesmo tempo que você emagreceu, você engorda tudo novamente, é isso? Sim, quase tudo novamente. É porque os estudos eles acompanham durante 6 meses, 1 ano depois, e você tem, quem emagrece 5 quilos volta, 5% volta ao peso em 1 ano. Aí tem uma outra discussão aí que é bem legal, pra galera, porque a galera prestar atenção, mas vai, continua a sua pergunta. Tá, mas você acredita que o uso dessa medicação é válida? Em algum caso? A pergunta é ótima. Isso tem uma coisa que é muito importante falar. Existe aquilo que eu acho que é o ideal e existe aquilo que é viável. A pessoa tem um problema, eu preciso resolver. Eu não posso atrelar todos os problemas de todas as pessoas àquilo que eu acho melhor. Então eu acho que é válido sim. Eu tenho um aluno que utilizou. Eu tenho experiência com um deles, para ser maglutida. Utilizou, já está há mais de 1 ano e meio, não perdeu massa muscular, perdeu 11% da massa corporal total, sem perda significativa da massa muscular, fica ali na bioimpedância uma variação de 300, 400 gramas, 300, 400 gramas. No mês que viajou demais, parou de treinar, fez assim 1 kg de massa muscular, foi embora. Voltou a treinar, voltou, mas está com acompanhamento nutricional, comendo quantidade adequada de proteína, não faz uma dieta low carb nem cetogênica, ela gosta de comer lá as coisinhas dela, batata frita, hambúrguer, mas a medicação ajuda. Qual é o relato dela para mim? Eu como e fico saciada mais rápido. Então eu consigo parar de comer, eu não como a quantidade que eu comer. Então eu estou comendo o que eu gosto e continuo emagrecendo. O que acontece se essa pessoa interromper o remédio? Eu pedi autorização para falar, sem falar o nome, porque são assuntos delicados. Ela já sabe que se ela interromper o remédio, ela vai engordar de novo, a menos que ela mude a maneira como ela se alimenta, a menos que ela mude o comportamento alimentar. Uhum. E o uso contínuo dele é contraindicado? Essa resposta eu não tenho, Rafinha, e eu acho que ninguém tem. Eu ainda não vi nada. Eu acho que temos algumas coisas de 2 anos, porém é muito complicado porque provavelmente ela é financiada pelo laboratório, entendeu? De estudo. Então, eu acho que a gente ainda está longe dessa resposta para ter mais replicação de estudo de pessoas independentes. Porque a minha dúvida é saber se isso causa dependência, entendeu? Tá. Eu não sei te dizer também, Rafinha, mas eu acho que tem uma chance de uma dependência talvez psicológica, não sei se a gente pode falar assim, aí teria que perguntar para um psicólogo se é uma coisa mais comportamental. Eu acho, Edma, que já tem experiência até para 4 anos. Ah, é? Eu acho que tem para 4 anos. Eu ouvi um trabalho essa semana que falava de 4 anos, mas você já matou aí a galera que estava lá envolvida com a indústria. Aí, até com a recomendação de continuar tomando. Existe essa recomendação de continuar tomando. Tem drogas que a pessoa toma para a vida inteira. Pode ser que não seja um problema. Pode ser, mas a gente não tem como dar essa resposta agora. Eu acho que não sou só eu que não sei, não. Eu acho que as pessoas, os pesquisadores envolvidos também não têm essa resposta ainda. Cara, eu acho que a gente está numa sinuca de bico. Obviamente, nós 3 aqui sabemos, e quem tá... Não sei se quem está nos ouvindo, mas nós 3 sabemos que o melhor é a educação, é o controle, é o equilíbrio, ter momentos que você vai comer, mas na maioria das vezes você comer comidas de verdade, ter a ingesta proteica, ter a ingesta de micronutrientes, enfim. Só que eu acho que não é uma realidade da maioria das pessoas. Eu acho que a gente está numa escolha seguinte. Se vocês tivessem que escolher, vocês vão ter uma pessoa que vocês amam muito, ou um aluno, ou alguém da família que pede conselho para vocês. Rafa, Alan, cara, eu realmente não consigo não comer. Assim, eu como chocolate, eu como isso, eu como aquilo, eu vou, sei lá, vou ficar com o meu MC aqui de 29,
30 o resto da minha vida. O que é melhor? Você manter essa pessoa nesse... E tentar sempre acreditando que ela vai se educar, que ela vai melhorar, ou utilizar o remédio constante e aí reduzir as taxas dela, o percentual de gordura. Eu Qual indicaria conselho vocês dariam? uma psicóloga, porque se for uma compulsão, ela vai ter que tratar com isso. Sim, vamos supor que ela já saiba disso e já teoricamente faça. Que não é incomum as pessoas... Não é porque faz terapia que se trata, né? Que se cura. Às vezes só se conhece. Não sei. Entraram na polêmica. Acho que são casos. Porque eu acho que casos. sim, mas eu acho que... sabe? Porque já me fizeram essa pergunta. E, tipo, sinceramente, eu fiquei numa encruzilhada. A minha resposta foi, cara, eu nunca sou a favor de remédio contínuo. Eu acho que sempre você tem que ser livre o suficiente para conseguir viver a sua vida. Né? Você toma um remédio contínuo? Para esse caso, Rafa. Tá. Para esse caso. Não, acho que é bom você frisar isso, sabe, Edma? Porque isso entra em um terreno muito perigoso, onde a pessoa talvez precise e ela Sim, não quer, sabe? Então, exatamente. Eu acho o seguinte, assim... Olha, não, você vai se orgulhar de mim, sendo bem estoica agora, hein? Acho que a gente não pode depender de nada. A nossa liberdade... eu tenho que conseguir ficar 10 dias sem café, por exemplo. Entendeu? Um exemplo básico, ridículo. Eu escuto várias pessoas falando, não me tira meu café que eu não consigo viver sem café. Eu acho que a gente tem que se testar de vez em quando e ficar sem algo que a gente acha que é muito necessário na nossa vida. Então, a minha resposta foi, sendo bem sincera aqui pra vocês, cara, eu não sou a favor de você depender de remédio nenhum pra nada, assim, na sua vida. Eu acho que você tem que tentar ir no caminho. Mesmo que lentamente, eu acho que você tem que tentar num caminho de se educar, entender que isso é o melhor pra você. Então, tipo, eu não tenho resposta muito pra te dar, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria que você não tomasse. Mas se você quiser tomar, se você acha que é o melhor pra você, vai lá. Tipo, eu não tenho, como você falou, eu não tenho muita ciência pra te falar que faz bem ou que faz mal. Eu sou do princípio que quando a gente não tem, eu acho que faz mal. Tipo, eu não tomaria, entendeu? Mas tu acha que do princípio da pessoa que já chega assim, olha só, eu não consigo de jeito nenhum. Tu acha que a sua opinião falando não toma vai mudar o comportamento dela? Eu não sei nem por que me perguntou, sinceramente. Esse é o ponto. De alguma maneira... Ela que chega com esse discurso de que eu não consigo, ela que primeiro, ou ela quer que você fale o que ela quer ouvir. Total, ela queria que eu falasse, então Ou ela só tá te avisando que ela vai tomar. Eu acho também. Eu acho que tem um ponto que não pode ser dúvida entre a gente. Nós gostaríamos que toda doença, toda condição tivesse remissão ao ponto da pessoa poder parar de tomar remédio. Isso aí a gente não precisa nem discutir isso. Acho que é um consenso, óbvio. Agora, todo mundo vai conseguir? Eu acho que não. Aí é minha visão mesmo. Eu acho que não. Eu acho que mesmo com psicólogo, Rafinha, isso é um assunto de verdade muito profundo. Isso dá uma discussão muito profunda. Mas para a gente deixar resumido aqui e não se perder, até para não se perder, porque esse consenso é muito importante, que eu acho que é o que nós entendemos, que o melhor é o caminho da educação, tanto a educação alimentar quanto a educação do comportamento, de sair do comportamento sedentário, de se tornar uma pessoa mais ativa, educação para a atividade física, educação para o estilo de vida, que vocês falam tão bem. Acho que isso é o que nós vamos defender sempre. Mas eu tenho que entender que nem sempre a melhor solução vai conseguir atingir todo mundo. E quem sou eu para definir para a pessoa aquilo que é certo ou que é errado para ele determinar? Eu tenho esse receio. Se ela decidiu que ela vai com remédio, se ela não quer ir no psicólogo, isso é a vida dela. A gente tem a responsabilidade da orientação. E mesmo que a gente tivesse uma responsabilidade dessa orientação de maneira a atingir muitas pessoas, a grande maioria não vai... É o que a Rafa já falou aí. Olha, você precisa tirar o seu café aí 10 dias. Você falou do café, mas a Rafa falou assim, a pessoa já está com a resposta. Ela já vem para você com a resposta pronta. Ela quer o seu endosso. Aí você não dá o endosso, ela faz do mesmo jeito, mesmo sem o seu endosso. Eu super concordo, mas é profundo, mas eu acho que a gente vai ter que responder um pouco essas questões, porque eu acho que veio para ficar essas estratégias, sabe? Obviamente, para quem tem poder aquisitivo, né? Deixar bem claro que esses remédios custam bastante. Então, obviamente, para quem tem a escolha, eu acho que é o tipo de pergunta que a gente vai responder cada vez mais. Mas tá bom, eu não vou fazer... Eu tomo ou não tomo, então? Tipo, entendeu? No sentido assim, tipo, eu acho... A questão é o seguinte, o que a gente tem a obrigação de falar é: existe um caminho que não depende do remédio. Ponto. Ele é fácil? Não. Edma, você, assim como eu, também já esteve bonitinha lá. Não sei se você chegou na obesidade. Nunca calculei. Mas você deu uma
Uma mexidinha bacana que eu lembro. Então você Eu sabe o que eu tô eu falando. não estive com habilidade, eu abracei ela com força. Flertou, ficou flertando com ela um tempão. E você sabe o trabalho que dá e o que você precisa fazer, o quanto você se reeducou para hoje não estar na mesma condição. É diário, e é diário. Como é diário para atividade física, como é diário para muitas coisas que a gente faz na nossa vida, escolha de trabalho, dedicação de estudar, qualquer coisa existe, demanda um esforço, até que se torne um hábito, e nem sempre porque se torna um hábito, se torna prazeroso. Eu tenho falado sempre isso. Eu estudo todo dia, e a maior parte do tempo não é prazeroso estudar. O resultado final me dá prazer. O processo é doloroso. Quebrar paradigma, estudar, ler metodologias, negócio chato pra caramba. É que eu acho que eu não sei se eu fui clara, eu acho que eu vou melhorar agora. Sabe por quê? Porque eu tô perguntando isso, gente, pra vocês, o que vocês responderiam? Porque parece que é vendido como se fosse igual ao outro pro caminho. Como se fossem caminhos iguais. Ó, você toma e daqui a um ano, quando você parar, você faz dieta, ou você começa a dieta daqui. Entendeu? Como se fosse igualzinho. Fosse encurtar o caminho. E não fizesse mal nenhum. Tá sendo vendido como se não fizesse mal nenhum. Eu acho que Mas eu acho que talvez seja isso, você não acha? Talvez. Que é o Pode encurtar ser. o caminho, mas se for Eu não vendido assim, ótimo. Que é o encurtar o caminho, mas depois você tem que continuar fazendo o que você deveria estar fazendo agora. Se for vendido assim, ótimo, mas eu acho que não é vendido assim. Eu acho que não é vendido a nenhum momento o pós. O pós no sentido de... E depois, Entendi. quando eu virar. Entende? Eu acho que é tipo assim, olha só, essa droga aqui no mercado, ela emagrece 3 vezes mais do que aquela OZ que as pessoas usam. Então ela tá vindo com força, ainda não chegou no Brasil. É pra galera, não sei se a galera tá entendendo que medicação é essa. Então, eu acho que é vendido assim. Porra, se emagrece 2 vezes mais, eu nem tomei aquela, mas 3 vezes mais, eu vou querer, sabe? Eu acho que é isso. É isso que é vendido. Emagrece 3 vezes mais, você vai emagrecer. O depois. Sabe Depois como é que eu depois. vejo? Sabe como é que eu vejo que é vendido? Não, você não tinha como resolver o problema, a gente achou a solução. Por isso que eu acho que é pior do que o que a Edma falou. Não é? A gente tem essa solução também, você pode fazer aquela ou essa. Não. Não existe a solução e nós encontramos. É assim que é vendido. Essa é a minha visão. Talvez vocês estejam certos. Mais alguma coisa dentro desse assunto delicado, Rafa Bernardo? Eu acho que a gente tá bem no meio. É como se a gente quiser falar sobre a história, vivendo a história, né? Eu acho que daqui a um ano a gente vai ter que convidar de novo, Alan. Sim, provavelmente. Agora, deixa eu falar com alguns dados, então, já que a Rafa tem mais uma pergunta. É porque vocês vão ver na internet, com citação, inclusive, do trabalho, eu vi hoje à tarde, tá? Tava dando uma olhada aqui antes de entrar e vi uma matéria na internet falando que a semaglutida provoca a perda de massa muscular e citou o trabalho. O trabalho mostra, de fato, uma perda absoluta da massa muscular. E isso é muito importante, gente. Mas o percentual de gordura, a relação da massa muscular à massa gorda aumentou. E isso é que importa no final. Porque a pessoa estava com uma quantidade exagerada de peso e ela vai perder, a tendência é ela perder alguma massa muscular. E aí ela perdeu um pouco de massa muscular de forma absoluta, mas a composição corporal melhorou. A relação massa muscular, gordura, isso é muito importante, porque a gente tem dado mostrando que mesmo quando a massa muscular está grande, se a gordura for grande também, a inflamação gerada pela gordura, ela é o principal fator para a geração da resistência à insulina, que hoje a gente sabe que é o gatilho para praticamente todas as doenças crônicas. Já tem alguns pesquisadores defendendo isso. E aí eu não posso nem entrar nesse assunto porque não é da minha alçada, questões de doença. Mas a resistência à insulina hoje é olhada com muita atenção e muito cuidado. E o principal fator, o músculo, a massa muscular, ela é importantíssima para defender a resistência à insulina, sim, mas ela não consegue defender de um excesso de gordura. E aí você tem que ter uma quantidade de massa muscular que você não vai conseguir. Treinando, comendo, não vai ter jeito. A pessoa que tem 100 quilos, para ela entrar num percentual de gordura razoável, ela teria que ganhar, sei lá, 50 quilogramas de massa muscular, 100 quilogramas de massa muscular, para passar de 40% de percentual de gordura para 20%, para se tornar razoavelmente saudável do ponto de vista metabólico. Olha que loucura, você não vai conseguir isso, você tem que tirar a gordura dessa pessoa. Aí não tem problema perder um pouquinho de massa muscular. E aí... Alan, existe uma relação de absoluta ótima, uma relação ótima para isso? Nunca tinha ouvido falar disso. Como assim? 1 para 1. Se eu tiver 1 para 1, já vi que é ruim, que você falou. Mas, por exemplo,
2:1. 2 quilos de massa muscular para 1 quilo de gordura. Então, os dados que chamam a atenção, normalmente para a mulher, a partir de 40% de massa gorda, e homem ali em torno de 22% acima de 40 anos, se eu não me engano. Vou pegar um número para você aqui, sem abrir aqui os dados, eu não sei de cabeça. É mais ou menos isso. Começa a ter problema, aí é considerado obesidade. Isso na média. Tem gente que corre, faz maratona, não sei o quê, acumula, sei lá, 1 quilograma de massa gorda a mais e já começa a ter distúrbio metabólico. Isso é muito individual também. Por outro, existe o magro, porém, é o falso magro que fala, que é a pessoa que acumula muita gordura visceral e tem problema metabólico mesmo, aí sim, tá vendo? Com IMC baixo, mesmo com percentual de gordura baixo, porque ela tem maior acúmulo de gordura visceral. Ela é mais sensível a qualquer pontinho de gordura que atinge. Aí essa pessoa precisa perder essa gordura visceral. Não adianta só dar massa muscular para ela. É muito importante. Eu tenho que enfatizar isso, porque eu falo essas coisas. Aí o Alan falou que a massa muscular não é importante. Não, é muito importante. Mas a composição corporal tem que ser olhada o tempo todo. Te interrompi, você não vai saber voltar, né? Desculpa. Não. Foi? Não, é o que eu estava falando. Não tem problema. Porque é a questão da relação de perder o peso rápido ou perder o peso mais lentamente. Isso é um paradoxo, porque quando você perde muito rápido, a tendência é perder mais massa muscular e fica mais fácil reganhar. Olha que doideira. Mas quando você perde muito rápido e perde muito, em compensação, na hora do reganho, você tem uma perda líquida maior. Os estudos com remédios estão mostrando isso. O grupo que emagrece 20% tem recidiva igual que emagrece 5%. A recidiva do grupo que emagrece 20% é maior do que a do grupo que emagrece 5%. Mas o peso perdido final líquido é maior quando você perde mais. E isso é fator de aderência muitas vezes, porque você vai trabalhar com a pessoa, ela não consegue ver nenhum emagrecimento, então talvez essa coisa tem que ser lentamente, tem que criar o hábito. Algumas pessoas precisam tomar uma pancada e já dar uma emagrecida de cara para ver o resultado e aderir. Aí você tem que manipular bem a dieta, manipular bem o treinamento para tentar manter o máximo possível do que ela vai perder. Agora, boa notícia, a perda de massa muscular gerada pelo déficit excessivo, que aí é muito grande, ela não provoca a perda da força. Você consegue dar força para a pessoa. Aí você mantém a independência e depois fica fácil de você... Fácil não, você consegue, fácil nunca é, você consegue trazer de volta uma massa muscular que é importante para aquela pessoa. Então tem que jogar com isso tudo. O que a pessoa tem que pensar quando ela quer emagrecer é o quanto ela está disposta a esperar, e aí esperar significa perder 10%, 15%, 20% em algo em torno de 6 meses a 1 ano. Estou ajudando uma pessoa nos Estados Unidos que quer entrar num grupo especial lá e precisava perder 10 quilos em, 6 semanas. Perdeu, foi desesperador. A chance dele engordar de novo rápido é grande. A chance que ele tenha perdido uma grande quantidade de massa muscular é grande. Eu não estou acompanhando de perto, eu não estou fazendo medida de composição corporal. Eu estou ajudando aqui dentro do tempo que eu tenho, mas eu estou acompanhando a história. Mas ele vai conseguir fazer lá participar do negócio, ele vai conseguir passar na prova que ele tem que fazer, porque a prova tem uma medida de cintura e tem uma medida de peso, e ele tem que passar. Aí depois, como é que ele vai cuidar disso? Aí é uma outra história, mas ele pode ter alguma recidiva, como ele perdeu muito, muito rápido, não necessariamente ele vai voltar, ele pode ter também um peso líquido e conseguir manter e engrenar, e aí se educar e criar o hábito. É muito complicado, sei que vocês já sabem que não tem uma receita, mas não tem como eu não reforçar isso. Sim, mas eu acho que eu preciso de um resumo sobre esse assunto, para não sei se a mensagem vai ficar clara. Então, vamos lá. É normal e esperado em emagrecimentos rápidos você perder massa muscular junto. É isso? Isso, mesmo nos lentos, tá? Só perde. Isso que eu ia falar. E nos lentos também ou menos? Como que é isso? Nos lentos menos, você consegue... Quando você olha para os trabalhos de curto prazo, você consegue manter. O que eu observo? Isso se a pessoa estiver treinando força. Treinando força e comendo uma carga adequada de proteína. Beleza. Se uma dessas variáveis não tiver, provavelmente ela vai ter uma perda muito maior. Beleza. E... Tá treinando força, tá comendo proteína e aí tá perdendo peso mais lentamente, sem déficit energético absurdo. Ela consegue... até ali
em torno de 5, 10 quilos, ela consegue até manter a massa muscular. Eu estou observando isso na prática. Na média, estudo é média. Na média, não se mantém. Na média, cai. Só que cai menos quando você tem o aporte proteico, o treinamento de força e o déficit energético não tão agressivo. Lembrando que, falando para o leigo, mesmo que você esteja perdendo um pouco de massa muscular, você está em processo de emagrecimento, provavelmente você vai estar vendo os seus músculos no espelho melhor, então você vai estar se achando mais forte ou melhor, uma composição corporal melhor. Então, pessoal, só quem faz realmente exames que vai ter essa percepção. Talvez a pessoa que não faça composição corporal, biopedância, qualquer outro tipo, não tenha nem essa percepção. Uma outra pergunta que eu ia te fazer... Posso fazer um complemento em cima do que você falou? Pode. Mariel, tô me empolgando, tô atrapalhando a pauta de você. Não. A pessoa precisa, sem avaliação da composição corporal, sem nada disso, olha o aumento da força, a facilidade que ela faz as tarefas do dia a dia. Isso é muito importante. Vocês são ótimos de gerar esse desafio para a pessoa saber. Se ela levanta e senta mais fácil no sofá, se ela sobe o lance de escada com mais facilidade, se ela caminha até onde ela tem que caminhar com mais facilidade, as atividades, toda atividade que ela faz, que ela usa o corpo dela, vai se tornar mais fácil. Isso é um ponto. Outra coisa, aí observação minha, empírica, de interpretação dos dados que eu já li. O ganho de massa muscular e a perda, ele é compartimental. Você engorda, você tem que acompanhar com alguma massa muscular para sustentar aquela gordura. Em geral, isso se faz com quase nenhuma atividade física. Esse ganho é de massa multiestrutural, com pouca proteína contrátil. Quando você começa a perder, é meio que você, na verdade, é como se você estivesse ganhando, porque você perde uma massa muscular que estava meio disfuncional. Poderia te levar até para uma sarcopenia. A definição é perda de massa muscular com perda de função muscular. E aí a pessoa que está ficando obesa, ela começa a ter mais dificuldade com as tarefas do dia a dia, porque ela está mais pesada e ela tem a massa muscular prejudicada. Ou você começa a defender e você começa a hipertrofiar, você está ganhando massa muscular, você está perdendo. É que não é assim, didaticamente falando, pelo amor de Deus. É como se você estivesse perdendo a ruim e ganhando a boa. Então o net disso, o líquido no final, é um ganho de massa muscular. E quando você volta, você estava com 70 quilos, foi para 90. Quando você volta para 70, será que agora você engordou sem treinar, treinando para emagrecer, será que essa massa muscular agora dos 70 quilos, mesmo que você tendo perdido massa muscular, ela não é maior que os 70 quilos anteriores? A gente não sabe porque não tem essa medida. Eu arriscaria dizer que tem uma chance de ser. Então não tem problema se ela perdeu, ela está melhor do que ela era antes. Ela pode ficar melhor do que ela era antes, porque ela não treinava. Eu estou levando em consideração que ela não treinava e não fazia alimentação legal. Se treinava, fazia tudo direito e engordou, aí a história é um pouco diferente. Aí entra, inclusive, até o fator idade, né? Porque vai engordar, isso vai demorar um tempo, aí tem mais dificuldade de ganhar, enfim. Então não tem que se preocupar muito, se estiver fazendo avaliação, se está perdendo massa muscular. Se preocupa com a função muscular, faz atividade com a capacidade funcional que você tem no dia a dia. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Beleza. E a atividade física espontânea é suficiente ou eu preciso fazer exercício físico de força tradicional e, enfim, musculação, vou ser bem mais direta aqui, ou ginástica localizada e qualquer coisa que bote uma caneleira e um peso na minha mão? O que chama de treinamento de força, certo? É isso que você quer dizer? O que chama de treinamento de força? Porque eu considero, enfim, eu não uso mais.
Eu sei que você, por isso que eu falei. Popularmente conhecido. Como treinamento de força, como musculação. A gente sabe que a força se manifesta em todas as coisas, enfim. Mas acho que não é isso, nosso propósito é aprofundar isso aqui. Acho que lá alguns podcasts e algum curso do Samuel Saraiva, isso tem. Temos podcast falando sobre a manifestação da força em todas as atividades. Isso, aí ele fala muito bem sobre isso. O que eu acho é o seguinte, o Ed, independentemente de emagrecimento, o treinamento, o condicionamento de todas as dimensões físicas é imprescindível para qualquer ser humano. Então isso não pode ser excluído. Então, uma pessoa ela tem que fazer de tudo, não é assim, basta eu fazer atividade física leve que eu vou emagrecer. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Porque você tem uma dependência do comportamento alimentar, você passa o dia inteiro em atividade física leve e tem um bom comportamento alimentar, você não vai engordar, você vai defender, mas você vai ser uma pessoa com alguma deficiência de condicionamento físico. E aí não é legal, porque é ruim estar obeso, mas é igualmente ruim estar inativo fisicamente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Do ponto de vista da relação da atividade física leve com a obesidade, de cara a atividade física leve em pessoas obesas, ela melhora parâmetros metabólicos independentemente do emagrecimento. Então já se torna importante. Uhum. E quando você olha ao longo do tempo, pessoas que têm mais atividade física, de uma maneira geral, desde leve a moderada a vigorosa, elas têm maior facilidade de controle alimentar e menor tendência de acúmulo de gordura. Isso a gente consegue observar com dados empíricos na literatura. Então, é muito importante a atividade física. Pensa no seguinte, em repouso, a gente gasta em torno de 1 a 1,5 calorias por minuto, ok? Se você levanta e vai dar uma varridinha no chão, você dobra esse gasto. Será que isso é importante? Você vai lavar a louça, você aumenta em 70% esse gasto. Você vai Principalmente também pensar em estratégias dessas atividades com relação à organização com a alimentação. A gente também, né? Atividades físicas leves depois de alimentação, depois de alguma alimentação importante, pode também ser um fator positivo. Fator positivo, sim. Por pico de glicose, né? Para os picos. A atividade física pós-alimentação, ela tende a propiciar uma melhor metabolização daquilo que você ingeriu. Que as pessoas ativas já melhoram os parâmetros metabólicos. Não precisa, pode ser antes também, sem necessariamente ser depois. Por isso, quanto mais tempo você passa ativo, melhor. Você fazer uma caminhada de meia hora antes de comer é maravilhoso. Se essa comida for de boa qualidade, melhor ainda. Porque não dá para excluir a qualidade da comida da equação, de maneira nenhuma. Muito bom. Desculpa, quer falar, Ed? Não, eu ia falar que esse é meu pensamento diário. Quando eu como uma coisa boa, eu falo, venci mais uma. Não cedi à indústria, venci. Ativista da comida limpa. Assim, eu como e falo, mais um dia que eu não cedi. Olá, e pegando esse gancho da Edma de resumo, agora resuma pra gente aí o que você falou até agora, mas respondendo uma pergunta. O que eu devo fazer para emagrecer de forma saudável e evitar o efeito rebote? Beleza, vamos tentar. Aqui, se eu viajar, vocês me cortem, me tragam de volta para a Terra e a gente vai bater nessa bola para poder fechar essa parte. Primeiro, como a gente falou, não é um processo fácil. Então, eu acho que a pessoa tem que encarar de cara como um processo educacional. Em processo educacional, eu acho até um processo melhor que é educacional, mas tem uma aprendizagem dentro dessa educação. Tudo que você vai aprender, você erra muito no caminho. Ou você começou hoje, todo o comportamento que vai te levar a conseguir vencer a obesidade, mas você pode errar amanhã de manhã, você pode errar depois de amanhã à tarde. Isso não acabou com o processo. É um processo de aprendizados, erros e acertos, erros e acertos. E eu tenho alguns casos, Rafa, que são maravilhosos nesse sentido, de pessoas que emagreceram 20 quilos e aí não ficaram magras, porque eram tão obesas, estavam tão obesas, que 20 quilos não foi o suficiente para realmente a pessoa ficar magra. Mas olha o impacto que já deu na vida dessa pessoa. Aí hoje algumas dessas pessoas ainda ficam lutando. Eu estou acompanhando isso, tá? Eu acompanho isso diariamente. É bem legal. Elas ainda estão lutando para descer mais. Só que o que eu fiz? Olha, vamos pensar no limite aqui que você não pode voltar. Então imagina que a pessoa tinha 100 quilos, veio para 75, 25 quilos. E eu estou falando para ela, 77 não, 78 é o limite. Porque vai ter variação. Então agora, 75, você pode ir ali 7,6, 7,7, vai vir aqui 7,4, 7,3, oba, mas dá uma vacilada aqui, volta 7,4, 7,5.
tá tudo bem. E tá nesse aqui, essa pessoa que eu tô falando, tá nessa zona, ó, há muito tempo. E provavelmente não vai baixar muito. Pode ser que um dia aconteça de dar mais um pico e baixar e sustentar. Já baixou, tá? Já baixou de 70, chegou a 69, mas eu tô dando números hipotéticos. Não são esses os números, não. Tô criando proporcionalmente aqui. Porque sempre, até quando a pessoa ouvia, eu falei assim, bom, tá falando de... já baixou aqui 69, 68, mas já voltou para 75. Às vezes, quando dá uma pancada para baixo, mas nunca mais chegou em 78. E isso é muito importante. Então, é o processo de aprendizagem. E esse processo passa pela aprendizagem do comportamento alimentar. Que para mim tem uma divisão que eu acho que é bacana as pessoas entenderem. E dentro de cada um dos fatores que determinam o comportamento alimentar, você tem que pensar o que você vai comer, quando você vai comer e como você vai comer. Tudo isso influencia. O primeiro fator do comportamento alimentar é a fome. É uma deficiência energética. O seu corpo está sinalizando que você precisa de energia. Não tem como combater isso. E aí, na hora que você tem a fome, você vai comer naquela hora, você não vai comer naquela hora, o que você vai comer e como você vai comer. Aí você vai para o segundo fator, que é o hábito. E vale a pena começar a criar pequenos hábitos. Para não entregar ninguém, eu posso me usar como exemplo, que eu acho que fica fácil. Eu tenho uma manhã muito apertada de aula. É uma atrás da outra, sem intervalo. O intervalo é de uma ida no banheiro, quando é online, ou de uma casa para outra na minha bike, que é dentro do horário redondo. Então eu termino uma aula ali, uma aula com 50 minutos, chego na outras vezes com 5 de atraso, e assim eu vou durante o meu dia inteiro. Eu simplesmente não como de manhã. Isso virou um hábito, porque as beliscadas faziam eu sentir mais fome. Mesmo que fossem beliscadas saudáveis, me deixavam com fome, não me fazia bem aquilo. E eu criei o hábito de não comer mais de manhã, eu não tomo mais café da manhã. Eu estou com fome, primeiro fator do comportamento alimentar, mas eu não como até que eu tenha treinado, e eu treino em jejum, e eu acostumei. A pessoa não precisa fazer isso, pode comer, fazer um lanche um pouquinho perto do treino, vai lá treinar e depois come de novo. Eu só faço de 1 a 2 refeições por dia, porque se eu comer muito perto do sono, meu sono fica ruim. A pessoa precisa se conhecer para criar o hábito de acordo com a realidade dela. E o hábito você aprende com a repetição ao longo do tempo. Então, esses 2 fatores precisam ser entendidos com bastante clareza. Você não vai vencer a fome. Aí você pode criar o hábito para lidar com ela ao longo do seu dia. E com o tempo eu garanto, a fome hoje é uma coisa que não me incomoda. E a gente desaprendeu a sentir fome. Tem que aprender a sentir um pouco de fome. E o terceiro fator, que é entender que o ambiente vai te propiciar centenas, dezenas, centenas de oportunidades diárias de comer o que você não precisa. Você vai parar na frente de uma padaria, você vai encontrar um amigo, você vai para uma festa. Todas essas questões que estão naquela parte sociocultural do ambiente que eu falei. Como você lida com isso? E aí, a oportunidade ligada ao hábito, como você vai comer também? Você vai comer de frente para a televisão? Vai comer assistindo a um podcast, ouvindo um podcast? Você vai comer sentado com os amigos, com pessoas estranhas? Só para vocês entenderem, há uma tendência de comer mais quando você está com pessoas conhecidas, quando comparado quando você está comendo na frente de um monte de gente que você não conhece. Então, o ambiente mais amigável te faz ficar mais à vontade e você vai comendo por oportunidade. A gente brinca, às vezes, estou comendo de vício, a fome já acabou. Por isso que o comportamento alimentar, ele não é só o déficit energético, ele tem um hábito, ele tem a oportunidade, você pode comer sem fome. E aí, tem que criar o hábito de não comer se não estiver com fome. O maior desafio, Rafa, é vencer a oportunidade. E aí a minha recomendação é o gerenciamento do microambiente. Uma vez que você estabeleceu, que eu não estou falando aqui, eu não quero falar de dieta, tá? Eu já falei da dieta cetogênica, eu não faço dieta cetogênica, eu falei do estudo. O estudo usou a dieta cetogênica. Ah, o Alan defendeu essa dieta cetogênica, eu não estou defendendo nada. Eu nem faço a dieta cetogênica para mim. Uma vez que está estabelecido aquilo que você vai comer, e aí essa recomendação precisa acontecer, porque senão não vai adiantar nada, mas ainda que tenha recomendação, se você não segue, é o que acontece com a maioria das pessoas, não consegue seguir. E esses 3 fatores são o que te impulsionam a não seguir. O déficit energético, a fome, a falta de criar o hábito e sucumbir às oportunidades. E aí toda vez que for comer nesse hábito, eu tenho mania de aproveitar para ver algum vídeo que eu quero ver, algum conteúdo, escutar o podcast de vocês na hora que eu tô almoçando. Eu tô tirando isso, eu tô parando e tô comendo. Isso aumenta as pessoas falam de mindful eating. Mas isso tem uma explicação também fisiológica. E essa parada para comer, essa atenção direcionada ao que você está fazendo naquele momento,
de mastigar, de sentir o sabor do alimento, ajuda no processo de saciação e saciedade. Aí tem nutricionista que trabalha com ordem da comida, tem nutricionista que trabalha com macronutrientes, tem nutricionista que trabalha com retirada de certas coisas, aí cada um vai trabalhar de um jeito. Mas seja qual for a escolha da dieta, eu acho que essa é uma coisa importante, de você sentar e concentrar e saber aquilo que você está comendo, que não é fácil de fazer. Por isso que eu falei, é um processo de educação. Do ponto de vista alimentar, é mais ou menos isso. Do ponto de vista do comportamento de uma maneira geral, aí vem as polêmicas. Os dados apontam que pessoas que se pesam, balança, quilograma ali, que não diz menos que o IMC, pessoas que se pesam todo dia emagrecem mais que pessoas que se pesam uma vez por semana e emagrecem mais do que pessoas que se pesam uma vez por mês. Isso não vale. Aí vamos lá. Isso é dado da literatura. Dado da literatura é o quê? Médio. Então, de cara, aquela coisa. Na hora que eu pego a ciência, que eu estudo, eu li o artigo, eu li a pesquisa, algumas pessoas acham que nessa hora, aprendi, resolvi o problema. Não, você iniciou o processo. Ali você começou o processo. Você tem o estudo na mão, agora você vai atender o indivíduo. Agora a sua jornada começou de verdade. Ela não acabou quando você terminou de ler o artigo. Então, quando você chega no indivíduo, você tem que analisar a situação. Então, pessoas com transtornos alimentares, depressão, transtorno de ansiedade, essa estratégia não vale, porque vai dar merda. Mas, na média, as pessoas que não têm esses transtornos, a monitoração diária do peso, não só na literatura, como na minha experiência prática, eu vejo funcionar muito bem. Eu tenho um aluno que, inclusive, pesa 2 vezes por dia, nem precisa. Até porque os dados na literatura são de uma pesagem por dia só. Mas ele quer ver a variação dele da manhã para a noite. E aí, pesar sempre de manhã, com a menor quantidade de roupa possível, de preferência sempre não é a mesma roupa, mas o mesmo tipo de roupa. Só de cueca, ou só de calcinha e sutiã, ou só de pijama. Depois que for ao banheiro. Foi ao banheiro, não bebeu água ainda, não ingeriu nada ainda, pesa, para você ter a maior precisão possível. Isso todo dia, porque aquela pesagem diária, se você não tem problemas de ansiedade, ela é fundamental para te ajudar na hora que você vai comer, que você lembra daquilo. Você vai pesar no dia seguinte. Você não quer pesar no dia seguinte e ver a balança crescendo. Associado a isso, foto, aí eu recomendaria 1 vez por mês, e uma roupa que você gosta, que você quer usar, colocar como meta, ou que você tem que você não quer perder, quando você percebe que você começa a engordar. Isso, o que acontece no comportamento? Pessoas que elas estão com essa estratégia de pesar todo dia, como ela começa a sair, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, para de pesar. Para você ver como é que isso está amarrado no resultado. É uma besteira que eu estou falando, mas isso funciona muito bem. Então, essa monitoração diária, o espelho, a foto, a roupa, isso tudo ajuda demais. Eu não preciso falar de atividade física, de ficar o menos tempo sentado possível, de treinar. Aí treinamento completo. Se quiser falar a musculação, a corrida, o treinamento que trabalhe todas as dimensões físicas, que eu acho que é melhor falar dessa maneira, e o profissional de saúde, o profissional do movimento vai saber fazer isso tranquilamente. E quando treinar, se preocupar mais com o que está ganhando de disposição. Aí, novamente, se for para a balança, tomar muito cuidado, porque no processo de aumento de massa muscular, pode ser que num pequeno período a sua balança aumente o número e você acha que está engordando. Por isso a referência da roupa é importante. A foto, se olhar no espelho. Por isso que eu sempre falo, cara, a pessoa que está engordando, ela olha no espelho e fala, poxa, engordei. Não tem como. Eu tenho certeza que quando a gente fechar, eu vou lembrar de coisas mais práticas que eu esqueci de falar. No gerenciamento do microambiente, eu vou falar, tem uma coisa que é paradoxal. Se você está em casa, a melhor coisa que tem é você ir na rua, comprar alimento. Vai a pé, vai com a bolsinha, carrega, isso é fundamental. Mas para algumas pessoas que eu trabalhei, Rafael, eu pedi para fazer a compra pela internet e sempre alimentada. Por quê? Anota no papel que você precisa dentro da sua dieta, porque você só pode ter aquilo em casa. Entra no site e pede só aquilo. Você não vai se expor àquela tentação de chegar, pô, só esse chocolatinho aqui, só esse biscoitinho, vou levar, porque você vai no mercado, ferrou. Então pode ser que em algum momento, principalmente nesse início, na dificuldade de criar o hábito, essa pequena estratégia de fazer as compras sem ir ao mercado, não é não sair de casa, não é não fazer atividade física, é não ir ao supermercado, não ir à padaria. E o gerenciamento do microambiente é ter em casa só aquilo que você precisa comer. Porque se não tem a besteira, você vai falar, pô, vai ter uma hora que fala assim, cara, eu não comprei aquela batata frita maravilhosa. Só que ela não tá ali. Aí aumenta a chance de você não ter, porque você tem que sair para comprar, você tem que pedir para trazer, aumenta a chance de você não comer aquela besteirinha. Então, o gerenciamento do microambiente, o ambiente que você pode manipular, ele é muito importante.
Todos eu passo por todos, diariamente. Sabe aquele mercado que fica na região sul aqui da cidade? Cara, eu entrar lá é um inferno pra mim. Pois é. Fazer compra do mês me ajuda muito. Fazer compra do mês e não precisar ficar toda hora indo no mercado me ajuda muito. Rotina mensal, rotina semanal, sabe? Vai uma vez na feira, vai uma vez por mês no mercado. Tipo, não fica entrando toda hora. Me ajuda muito, muito, muito. Porque sempre tem uma promoção de algo que você gosta. Sempre, sempre, sempre. Mas aí você vê como é que é a importância da individualidade, de você ver caso a caso. Eu vou no mercado 3 vezes no dia se precisar e compro. A Karina fica doida comigo, porque eu compro só o que tem que comprar. Não tem nenhuma chance de eu não comprar. Mas eu não sei se porque eu falo sobre isso, eu crio um compromisso interno de, pô, eu não posso não fazer aquilo que eu falo, talvez seja um pouco disso. Mas hoje para mim é muito mais fácil. A gente acabou de vir, de chegar de viagem lá, a gente fez um churrasco durante o dia e no final foi um arroz carreteiro com uma sobremesa de não sei o que, de 1000 folhas. Eu tinha feito um cupinzinho na brasa, eu comi o cupim, mas o cupim é muito gorduroso. Aí é outra discussão. Na minha dieta não tem problema nenhum comer o cupim, não me engorda nada. Mas eu não comi o arroz e não comi a 1000 folhas. Ele falou, você não vai comer. Está maravilhoso, estou tranquilo aqui, comi o meu cupim, comi o meu charuto e tá tudo certo. Não faz mais diferença para mim. Eu consegui criar o hábito de não comer essas coisas. E eventualmente eu saio, tá, Edmund? Mas pouquinho. Muito bem, Alan. Mas falar, né, Rafa, sobre emagrecimento, sobre obesidade, é super fácil para você. Olha, Inclusive, resgatamos uma resposta sua recentemente lá no Talk da Saúde. Mas sempre é um prazer te ouvir de novo. Alan Bastos, o que é saúde para você? De novo? Again. Vai sair o mesmo corte. A resposta que você deu, essa é a melhor resposta que tem. Eu não Mas consigo- agora, as suas palavras. nas minhas palavras, é você ser capaz de realizar diariamente aquilo que você gosta e aquilo que você precisa, sem prejuízo, sem desprazer, sem dores, sem incômodos, sem desconforto. Todas as atividades, sejam elas quais forem, tanto as que dão prazer, umas que também você faz por obrigação. e o Na esporte... saúde, desculpa, na saúde, para mim é muito importante, para eu me sentir saudável, eu tenho que ser capaz de dizer não para as coisas que eu quero e de fazer, consequentemente, algumas coisas, ser capaz de fazer algumas coisas que eu não quero. E aí tá aqui, saúde. E uma experiência inesquecível. Essa você não respondeu. Respondi já. Respondeu? Respondi no podcast que a gente fez com o Amoroso e o Guru. Verdade. Respondi. E foi bem legal, porque preciso falar outra, vai ser difícil lembrar outra agora. Pode repetir se você quiser, se você não tiver outra. Foi um show em São Paulo, da Nana Caymmi, e meu pai era o diretor musical dela, e eu tava viajando com eles, e eu tava passando na frente do piano, meu pai tava longe, e o técnico de som pediu para eu bater no piano ali, botar as notinhas para ele poder passar o som do piano. Me dá uma ajuda aí, Alan, só bate aí no piano. Eu sentei e comecei a tocar uma música. E só que eu tava muito envergonhado, eu tava tocando de cabeça para baixo, e de repente eu escutei uma coisa assim no fundo. E quando eu levantei a cabeça, todos os músicos estavam me acompanhando. Até errei na hora. Eu errei, tive que voltar, e aí eles consertaram, me acompanharam até no erro e voltaram e foram me acompanhando. Isso é uma experiência totalmente inesquecível para mim. Incrível. E quem você convidaria para ficar com você um mês viajando e onde você levaria essa pessoa? Convidar para passar um mês, se eu não falar que é a Karina, quando eu sair daqui... Não vale pessoas que... Não, tá bom, a Karina foi aceita, porém não vale pessoas... Agora, a segunda pessoa tem que ser que todo mundo conheça, uma pessoa pública. Que todo mundo conheça e que esteja vivo? Difícil aí todo mundo... Não, pode... Pública, não, é o que você não conheça, hein? Você não tem... uma pessoa pública que você não tenha convívio. Não precisa estar viva. A gente resgata também, se precisar. Resgata do além. Da onde ela estiver, melhor assim. Essa pergunta também já respondi. Na época eu falei do Maurice Ravel, que é um compositor que para mim é o número 1 que eu mais gosto de ouvir. Mas na minha nova batida eu vou imitar a resposta do Amoroso e do Guru no último podcast, que seria o Aristóteles, porque nada que ele escreveu em forma de livro chegou pra gente. A gente tem vários livros do Aristóteles, mas na verdade são só anotações que ele fez, anotações de estudo. E você lê, é uma pancada no estômago. Imagina o que ele escreveu. Imagina você passar... Eu fico na dúvida entre Platão e Aristóteles,
mas dessa vez eu vou imitar. Só para imitar o meu amoroso, eu vou ler Aristóteles por conta desse negócio. Porque o Platão também tem outro aspecto. Ele escreveu até certo ponto e ele declaradamente falou: o final da minha filosofia eu não vou escrever porque as palavras não conseguem se defender. Eu não posso deixar, eu sei que um dia eu não posso deixar essas palavras que são muito mais rebuscadas, sem eu estar presente para poder defendê-las quando alguém, porventura, vier a deturpá-las. Então, a parte mais profunda da filosofia dele, ele não escreveu. Seria maravilhoso passar um mês... Bem controlador, hein? Bem controlador ele. Sim. O Platão tem essa pecha de controlador, mas na verdade não era, não. Era cuidadoso, amor. E qual hábito saudável que você mais se orgulha lá? Esse do comportamento alimentar, manter a minha alimentação dentro daquilo que me deixa da maneira como eu me sinto bem. Excelente, muito bom. E agora, última pergunta para a gente fechar nosso episódio. Eu muito agradeço essa participação, sem dúvida. Lembrando, galera, que tem dois links disponíveis aqui para você baixar os artigos que foram falados aqui e também o resumo do Alan, resumo entre aspas. As respostas por escrito. Alan, Mas a resposta completa que eu dei aqui, obviamente. Não, isso aí é para você ouvir o seu podcast 3 vezes se for necessário. Lá para você lembrar, um lembrete, aquele livro de consulta. Olha, onde é que a gente te encontra? Rede social, presencial, a galera que quer entrar em contato com você, o que ela faz? Bom, o Instagram, Alan Gomes Baixo, tá aqui, tá escrito aí, né? Como é que faz aqui? E no podcast da Movement, que a gente tá bom falar, Rafinha, posso falar só o problema que a gente teve? O nosso podcast, o Movement Training, com a mudança que o Spotify fez, nós perdemos o link e não conseguiu ativar. Lá tinha que ativar a senha, ele diz que não existe. Eu já falei com a assistência, não consegui resolver de jeito nenhum. Provavelmente por incompetência minha e do rapaz que trabalha comigo. E aí a gente está criando um novo podcast que vai chamar Resenha Movement. Então, quem acompanhava a gente no último, tudo que estava lá vai continuar. E o novo vai ter toda a temporada de 2024. Então, de 2024 para frente, a gente vai estar com um novo podcast no Spotify, nas outras plataformas, que chama Resenha Movement. Dentro dele tem o segundo Eu Começo e o Sociedade Metamorfose. São dois conteúdos diferentes dentro da Resenha Movement. Então vocês me encontram lá. Quem quiser me pedir uma coisa, falar comigo, no Instagram tem lá, você clica no contato, tem o meu número de telefone. Eu tenho dificuldade de responder direct, é muita coisa que chega lá, dá um trabalho danado, às vezes eu fico dias sem olhar aquele negócio. É mais fácil falar comigo no WhatsApp, o contato está aberto lá, quem quiser pedir algum material, trocar uma ideia, vai por ali. Fechado. É isso, galera. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas, por favor. Ajuda bastante a gente. E até a próxima, Rafa Brandão. Até, galera, daqui a 15 dias. Mas, ó, dá um confere aí pra ver se você já ouviu todos os episódios, hein? A gente vai. Até a próxima.